Agora do Olhar do Centro, Fábio Bernard já está aqui com a gente. Fábio, bom dia para você. Apresente seu convidado, bom programa. Estou aqui só observando, tá legal? Bom dia para você. Legal, Fred Júnior, muito obrigado. Muito bom dia para você que está na escuta da Guardiã da Notícia, 82.3 no FM, também na internet, no nosso canal no YouTube. Eu estou hoje com Pedro Martim Fernandes, um jovem talento da Prefeitura, fez carreira na Prefeitura e assumiu a presidência da SP Urbanismo, que é onde o futuro da cidade é decidido, né, Pedro? Como é que é isso? Mudou um pouquinho o perfil da SP Urbanismo nos últimos anos ou não? Fala, Fábio. Primeiro, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui nesse horário, discutindo o centro, discutindo o projeto e a atenção cada vez maior que você, principalmente, tem dado para essas pautas na nossa cidade. Acho que tem uma mudança, né? Cada pessoa que chega tem o seu perfil. Eu acho que eu tenho tentado trazer, acho que com a confiança do prefeito, essa pauta muito forte de o projeto, né, ser uma das linhas principais da cidade, né? Projetos atuais que levam em consideração o meio ambiente, que levam em consideração as dinâmicas comerciais da cidade. E a gente já tinha, desde antes, né, uma atenção bem grande no centro, né? Desde 2022, a prefeitura tem se dedicado bastante à pauta da região central, que é absolutamente necessária para as grandes cidades. Encarar o centro como parte de uma estratégia ambiental, social, enfim, a gente tem dedicado alguns projetos para isso. E é bom saber que está dando certo, né? Agora tem um lugar no centro que toda vez que eu passo me dá uma coisinha, porque podia ser, sem dúvida, nos lugares mais legais da cidade de São Paulo. Mas isso deve mudar no Parque Dom Pedro, né? Conta um pouquinho pra gente desse grande projeto de revitalização do Parque Dom Pedro, dessa mudança total de configuração daquele território, inclusive com reforço no acesso a modais diferentes de transporte, tudo partindo dali do coração da cidade e de um lugar que não fosse o Mercadão e onde funciona o museu, esqueci o nome, Catavento, gente. Museu do Catavento. O Museu Catavento ficaria realmente mesmo à míngua, né? A gente vê muita gente na zona cerealista no sábado, ali na rua, e acabou. É o que tem naquele local. Vai mudar o Parque Dom Pedro, é isso? Vai mudar. Até, inclusive, eu estava vendo aqui um pouco a rádio agora, ouvindo falar sobre as notícias do plantio dos IPs na Avenida do Estado, né, coordenado, um trabalho fantástico, na minha opinião, coordenado pelo secretário Fabrício Cobra, de deixar cada vez mais essa região verde, né, transformar essa área árida em algo mais sombreado, paisagisticamente mais interessante. E aí, sobre o Parque Dom Pedro, o que é interessante falar? Eu acho que ele resume um pouco os nossos desafios na região central. Porque o Parque Dom Pedro ele é a origem da nossa cidade, né? Uma cidade que cresceu às margens do Tamanduateí, na confluência com o Rio Anhangabaú, quer dizer, essa essência fluvial de São Paulo, que tinha muito forte, né? A relação com o mercado dos caipiras, é algo histórico da cidade. É essa relação da várzea do Carmo, a várzea do Tamanduateí, no ponto mais baixo, e no ponto acima o Pátio do Colégio e todo o Triângulo Histórico. Então o que acontece? A gente foi, ao longo dos séculos, né, infelizmente, depositando infraestruturas muito grandes ao longo do rio que separaram ou criaram uma divisão muito grande realmente entre essa chegada da Zona Leste na região do Brás e o centro, ali na região da 25 de Março, Cantareira, etc. Então se a gente for olhar, né, a construção da Avenida do Estado, com muitas faixas isolando o rio, né, canalizado nesse caso. Aí a gente soma alguns viadutos que buscaram dar mais acesso da Zona Leste para o centro, como o Diário Popular, o Antônio Nakashima e o 25 de Março. Eles acabam por fragmentar um parque que era um parque essencial para a cidade até os anos 50. Tinha ali roda gigante, brincadeiras, era o ponto de encontro da cidade, era onde você, da parte baixa, conseguia olhar o skyline do Triângulo Histórico. Era, de fato, você tinha um centro mais habitado, mais importante do ponto de vista habitacional, com as indústrias do Brás e escolas públicas, né? A gente tinha essa característica no Parque Dom Pedro. E isso se perdeu muito devido a uma visão puramente de infraestrutura. O que está sendo trazido agora para o Parque Dom Pedro é exatamente o oposto. É você ver a infraestrutura sim como uma parte importante, mas tem outras características que devem se somar. Então, como você falou, o Parque Dom Pedro se transformou de fato num centro de mobilidade, né? Você tem a estação Pedro II, da linha vermelha, você tem 87 linhas de ônibus no terminal Parque Dom Pedro e tem a chegada do Expresso Tiradentes. Só que elas, do ponto de vista do pedestre, elas ainda são bastante separadas, elas não criam uma unidade. O que o projeto vai fazer é transformar o Parque Dom Pedro num grande hub de mobilidade em que todos esses modais passam a estar totalmente conectados. Então, tanto linha vermelha, quanto Expresso Tiradentes, quanto o terminal de ônibus. E ainda a gente vai somar o BRT, chegando na Radial, e o VLE,
que é o Bom de São Paulo, né, articulando toda a região, até o Bom Retiro, o começo do Brás, né, Campos Elíseos, República, Sé, tudo isso passa a estar conectado naquele hub. E a gente fala, tá bom, mas isso é uma visão de mobilidade. Mas é aí que está o ponto do projeto. A gente não está falando só de um projeto de mobilidade. Essa mobilidade passa a ser otimizada, ocupando menos espaço. Passa a ser mais concentrado, diminuindo as distâncias, favorecendo a intermodalidade e, ao mesmo tempo, a gente, com essa otimização, ganha espaço para aumentar áreas verdes. Né? A gente está falando ali do projeto de aumento de 100 mil metros quadrados de áreas verdes. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. E, além disso, tem um elemento interessante que o projeto traz, que é recuperar essa relação com as águas. Isso é possível a partir de um desvio que a gente faz na avenida externa do Parque Dom Pedro, ali junto à Cantareira. Tem uma alteração dessa avenida que libera uma nova frente para o rio e aumenta espaços para reservação de águas de chuva. A gente está falando ali de uma reservação de mais de 20 mil metros cúbicos para auxiliar na drenagem daquela região, que é fundamental. Então é um projeto que fala, mais uma vez, de meio ambiente, de espaços públicos, de espaços livres, eventos, turismo e mobilidade. Tudo isso para induzir o adensamento dessa região. Toda vez que a gente fala em transformação, eu fico imaginando quem está dentro do carro, querendo saber quando. Dá para ter uma data? Como é que está o projeto? Já está finalizado? Já tem um projeto executivo? Dá para traçar um cronograma a partir de agora já, Pedro? É bem interessante o que você faz de cronograma, porque a gente fica feliz. Esse ano nós assinamos a PPP do Parque Dom Pedro, né? São 717 milhões de investimentos que a gente vai ter ali na região. Nos próximos 2 anos, esses investimentos vão estar concentrados na região leste do Tamanduateí, na margem direita do Tamanduateí. Ali próximo do Catavento. Ali a gente já vai ter uma transformação visível em 1 ano e meio, mais ou menos. Né? Até o final do ano que vem vai ser bem interessante olhar para isso. E no restante, mais ou menos 5 anos, a gente vai ter essa reformulação completa. E é do Parque Dom Pedro também que vão sair os novos modais. Vem aí o VLT. Vem aí. É interessante, é um modal que, mais uma vez, né, ele não está sendo olhado só do ponto de vista da mobilidade, mas é do ponto de vista da integração dos equipamentos culturais, das áreas econômicas. Eu brinco que, para quem vem da Zona Leste, hoje, chegar no Parque Dom Pedro e ir até o Bom Retiro, por exemplo, na Rua José Paulino, fazer compras, é um deslocamento complicado do ponto de vista do pedestre, porque o centro ele foi marcado por essas grandes infraestruturas que dividiram um pouco a região. Eu citei o Rio Tamanduateí e a Avenida do Estado, mas a gente ainda tem a ferrovia e o eixo Norte-Sul, 23 de maio. Eles acabam por separar bastante o centro. Esse projeto do VLE... É um caminho para quem está a pé muito difícil. Ele é difícil. Tem que passar pelos viadutos ou se arriscar numa travessia embaixo que demora e por aí vai, né? Exatamente. Por mais que, claro, a gente sempre incentiva a mobilidade a pé, esse é um dos principais pontos, né? Conectar o modal à requalificação de calçadas, à acessibilidade, etc. Enfim, quando a gente pega esse trajeto, quem vem da Zona Leste ir até o Bom Retiro ou Campos Elíseos. Ou o contrário, quem vem da Zona Norte chega, por exemplo, no Terminal Princesa Isabel e até o Brás. Né? Você tem esses opostos que passam a ser muito melhorados na dinâmica. Ou mesmo quem vem da Zona Sul, Terminal Bandeira. Então, quando a gente fala do VLE, a gente fala de uma conexão, VLE, veículo leve elétrico. Certo, é uma espécie de bonde. É a volta do bonde. É a volta do bonde, exatamente. São 5 terminais de ônibus integrados, 9 estações de metrô, 2 da CPTM. Isso é interessante, porque a gente passa a ver essa conexão regional muito facilitada no centro. Né? E aí a gente vai ter alteração aí de aproximadamente 99 linhas, então a mobilidade vai ser bem reconfigurada. Tudo isso com aumento de áreas verdes ao longo do trajeto, novas paradas, um modal com menos ruídos, né? Mais convidativo para o pedestre entrar, porque o embarque é em nível. Enfim, tem muitas vantagens, né? E aí a gente está falando de 2 linhas de aproximadamente 6 km cada, né? E elas vão ter a conexão ali na região do Paissandu. Ali vai ser o ponto de encontro das 2 linhas. Ou seja, você vai poder ir para o centro histórico num bondinho. Sim. Não a moda antiga, absolutamente moderno, mas sem todo aquele esforço físico, inclusive dá para colocar nisso, desse deslocamento, eu ter que pegar um ônibus, entrar num terminal, nada disso. A gente está com imagem aqui de como ficaria. Você não consegue ver, né? Está atrás do Pedro a imagem, a gente está aqui no estúdio. A gente está rodando aqui na internet algumas imagens da prefeitura do que pode virar esse projeto. Data, cronograma... Tá ali para o Pedro ver também. Tá ali para o Pedro ver também. E o cronograma, Pedro, isso vai demorar um pouquinho mais? A gente está falando de entrega em 2029. 2029? 2029 das 2 linhas somadas. Tá? Mas a gente hoje, inclusive, tem uma reunião na Fiesp com o prefeito. O prefeito comprou muito a ideia desse projeto, ele coordenou várias frentes do projeto, estudando as tecnologias. Enfim, a gente fala de entrega em 29 mesmo das 2 linhas.
a gente vê no centro de São Paulo um movimento gigantesco de retrofits. Para quem não sabe, para quem está em casa e já ouviu esse termo, mas ainda não ligou ao concreto, é você pegar um prédio antigo, reformá-lo e dar a ele talvez uma nova destinação, mas fazer com que esse edifício cumpra a sua função social. Pouca gente sabe também que na legislação brasileira, e principalmente na de São Paulo, que é muito específica em relação a isso, todo imóvel tem uma função social, seja para a moradia do proprietário, né? Ou seja, uma moradia realmente social, que a gente diz, para a comunidade. Não pode haver em São Paulo, segundo a lei, um edifício sem uso, né? E o retrofit vem com os incentivos da Prefeitura nos últimos 3, 4 anos, sendo talvez o grande motor da recuperação do centro de São Paulo. Cabe retrofit aonde, Pedro? Ou melhor, onde não cabe um retrofit? Olha, é difícil falar onde não cabe um retrofit, né? Porque o retrofit ele é uma ação muito inventiva, vamos dizer assim. As empresas, as pessoas mesmo, de várias iniciativas conseguem dar muitas características novas para algo que já está construído. E para nós, né, que a gente tem sempre visto o centro, de fato, dessa perspectiva ambiental, facilitando a logística da cidade, é muito importante você pegar aquilo que já está construído, que já fez as escavações necessárias, que já usou concreto para fazer as fundações, que já usou aço para estruturar os pilares, as vigas. Você pega aquilo que já consumiu recursos da natureza, de alguma forma, e consegue dar uma nova vida útil, né? O novo uso para aquele espaço. Então, é muito importante, do ponto de vista ambiental, você adaptar. E a cidade, o centro de São Paulo, tem esse potencial enorme, porque muito daquilo já está construído. E está construído em uma área que tem infraestrutura de redes, infraestrutura elétrica, de esgoto, de abastecimento, etc. Então, a gente incentiva muito o retrofit e vê poucos limites para o retrofit. A gente acha que o retrofit ele ainda tem muito campo para ganhar, né? Então, é até difícil falar onde não tem esse potencial. Mas onde tem mais é onde a gente está mais próximo das estações, onde a gente tem edifícios com vãos maiores que possibilitam mais flexibilidade para quem está projetando, para quem está construindo. Isso é muito importante, a gente tem olhado em vários casos. E aí a gente vê, né, nos exemplos que a gente tem incentivado, muitos hotéis se transformando em habitação, muitos escritórios se transformando em habitação, e cada vez mais esse uso habitacional ganhando tração, né? Os nossos incentivos vão muito na linha de um retrofit de outros usos para o habitacional. E aí nas nossas políticas, né, são duas leis principais, o Plano de Intervenção Urbana do Setor Central, uma lei de 22, e o Requalifica de 21. Por que essas leis são tão importantes? Porque elas dão incentivos econômicos, às vezes até construtivos, para aquele que está investindo no retrofit. Não, são 5 anos sem pagar IPTU, né? Começa daí. Isso. Começa daí. Você vai reocupar um prédio fazendo retrofit, dando a ele uma destinação, normalmente de moradia, talvez de interesse social. São 5 anos sem IPTU. Nenhuma cidade do Brasil faz isso, né? E isso é, sem dúvida nenhuma, uma alavanca do desenvolvimento de São Paulo, né? Com certeza, mas eu acho que o que mais a gestão inovou foi ir além das isenções, irem participar dos investimentos privados. E isso foi possível por meio da subvenção econômica. A gente lançou um primeiro edital no final de 2023, aplicou em 24 e 25. Como é que funciona isso? O empreendedor que está investindo no centro, a gente sabe que o retrofit tem um custo por metro quadrado um pouco maior do que o investimento greenfield, quer dizer, aquele que é construído do zero. Porque os custos de reforma muitas vezes são maiores, a mão de obra é mais especializada. Porém, para a cidade, custa muito o empreendimento novo. E custa menos um retrofit. Como eu falei, a infraestrutura já está lá. E o custo de deixar um edifício vazio, do ponto de vista da segurança, da zeladoria urbana, é alto para a prefeitura. E quando a gente olha para esse cenário em que as externalidades positivas de fazer um retrofit são grandes, por que não investir junto com o empreendedor privado? Então, a subvenção econômica ela é um artigo da lei do PIO Central, que eu citei antes, que ela permite que a prefeitura invista até 25% desses custos junto com o empreendedor. Isso é importante, porque a gente consegue dar viabilidade para vários empreendimentos. E os resultados são bem claros, né? Por meio desses programas, a gente já conseguiu licenciar 5.500 unidades habitacionais no centro em 3 anos. Isso, em retrofit, tá? Não estou falando de empreendimentos novos, em retrofit. Para você ter uma ideia, gente, você que está na escuta aí na Guardiã da Notícia, FM 82.3, o Pedro trabalha no edifício Martinelli. No Martinelli. Um dos mais antigos de São Paulo, icônico ali na São João com a Rua São Bento.
né? Um lugar maravilhoso, edifício cheio de histórias, tem histórias assombradas do Martinelli, eu já fiz algumas matérias lá, realmente vale o passeio. O Martinelli vai passar por um retrofit. É um edifício comercial totalmente ocupado. Da mesma maneira que o Copan vai passar por um retrofit. Isso só é possível graças, eu diria, a uma mistura de coragem e ousadia da prefeitura, e aí na pessoa da secretária Beth França. Quem está em casa pode imaginar, para você fazer uma obra na cidade de São Paulo, uma obra num condomínio, você precisava de 100% de adesão dos condôminos. Imagina isso levado para o Copan. O trabalho do síndico de conseguir mais de 2.000 assinaturas para poder preservar um patrimônio histórico que está realmente com problemas, não tem problemas estruturais, mas há problemas de conservação. Eu estive no Copan nesse final de semana, assistindo Hamlet, uma peça de teatro, no antigo Cine Copan, que vai passar por uma baita de uma reforma. Hoje ele está todo descascado com cimento e com a estrutura à mostra. Foi improvisado um teatro lá dentro, um negócio sensacional de primeiro turno, de primeiro mundo. Levei minha filha, Fred, ela tem 12 anos de idade, nós saímos no meio da minha chuva. também. Ela virou para mim, pai, eu acho que parece que eu estou em Nova York. Gente, São Paulo está ficando mais legal que Nova York. Muito legal. Né? E hoje, por conta de um decreto, na verdade de uma portaria da secretária Beth França, o síndico assume a responsabilidade e isso isenta o síndico e o condomínio da assinatura de todos os condôminos para você poder fazer uma intervenção. Nós estamos na terceira rodada dessa subvenção econômica e o Copan ficou fora das duas primeiras porque não era impossível conseguir a assinatura dos 2.000 síndicos. Esse é o caminho, é facilitar o empreendedor e ajudar também a iniciativa privada a botar a mão na massa, né, e melhorar as coisas. É exatamente isso. E muitas vezes a gente pode dar, a gente consegue dar essa contribuição, né? E o que a Beth fez, por exemplo, essa alteração que você falou para o terceiro edital foi fundamental, né? A gente não poderia ter uma legislação enrijecida e não aberta ao que são fatos da cidade. Grandes condomínios existem e também precisam desse suporte ao retrofit. E o que foi feito foi muito positivo porque permitiu isso, esse grande ícone ter esse empurrão final que precisava para o seu retrofit. E agora a gente tem, né, essa outra etapa que é a do cinema, que é algo fundamental, né? O Copan já demonstrou que consegue ser de fato um hub importante de gastronomia, um lugar de convivência, um ícone da arquitetura, do comércio no térreo, daquele térreo em rampa que é incrível, os cafés, os restaurantes, isso já estava se demonstrando bastante interessante. A gente vê também a população do Copan é diversa, né? Tem apartamentos grandes, apartamentos pequenos, isso traz um público bastante diverso. E agora ganhando um centro, hoje, com o Hamlet ali em cena, mas vai ganhar um espaço para cinema, para palestras, para convenções, eventos, que é fantástico. Então, acho que é uma demonstração realmente que a legislação está aberta a inovações que a gente não estava prevendo antes, mas que é necessário que a gente adapte para fomentar cada vez mais o investimento privado. E é gozado que o pessoal conhecia no Copan o Bar da Dona Onça, que já tem alguns anos, está prestes a completar 10 anos, né? É um grande sucesso, é um espaço gastronômico bacaníssimo em São Paulo, mas hoje você tem toda aquela região, até a Basílio da Gama, na divisa do Copan ali, com os fundos do Copan, que é a Galeria Metrópole, tudo absolutamente tomado, milhares de pessoas na rua, estava muito legal isso. E como levar esse movimento? Por exemplo, vamos falar de algo bem atual, que é a decisão do governo do estado de um novo centro administrativo ali no Campos Elíseos. Eu vejo um risco nisso, que é você tirar aí cerca de 10, 15 mil trabalhadores do Triângulo Histórico, onde estão esses departamentos do governo do estado, né, e levá-los para Campos Elíseos. Existe esse risco, Pedro? Olha, eu acho que com o tempo que a gente tem de implementação do projeto do governo do estado, tanto prefeitura e governo do estado vão trabalhar em conjunto para poder trazer essa reocupação, né, para fazer isso de uma maneira organizada, para que não haja esse esvaziamento. Eu vejo que como a gente tem, né, por exemplo, o programa Todos pelo Centro, que reúne, é coordenado pelo secretário Fabrício Cobra, mas vários secretários estaduais participam muito. Vou destacar aqui o secretário Guilherme Afif, que coordenou esse projeto fantástico do Centro Administrativo. Mas a gente trabalha muito em conjunto, né? Então eu vejo que o tempo de deslocamento dessa população vai ser feito sempre com planejamento para a gente poder ter uma ocupação ali. A gente já tem visto várias compras do setor de retrofit de alguns prédios, né? Ali na própria Líbero Badaró, com a São Bento, já teve uma aquisição recente. Na São Bento teve uma aquisição recente. O Triângulo Histórico tem sido visto. Você vai ter uma manutenção ainda de atividades comerciais grandes da própria prefeitura, que tem muitos prédios ali.
Então, tem um interesse sim por habitação, é uma região que pode receber isso. Então, durante esse deslocamento vai ser feito com paciência, calma e articulação entre Estado, município e setor privado para que não caia nesse esvaziamento que você comentou. Pedro, você e a secretária Beth França estão inclusive no mesmo andar do edifício Martinelli e trabalham praticamente em conjunto, né? Sim, o licenciamento e o urbanismo tem tudo a ver. O que a gente pode esperar? E aí eu vou entrar num assunto um pouco mais delicado. Nós temos a lista dos grandes devedores de São Paulo, né? Isso foi divulgado, está na Câmara, a Câmara quer fazer alguma coisa com isso. As negociações políticas estão acontecendo a pleno vapor entre a Câmara Municipal e o Executivo para ver como lidar com essa lista de gente e de grandes empresas, conglomerados saudáveis economicamente, que devem bilhões para a Prefeitura. Esses conglomerados têm grandes imóveis no centro de São Paulo, alguns deles desocupados. Esse é mais um caminho para se resolver dois coelhos com uma cajadada só, né? Você faz novas habitações de interesse social e reforça o caixa da prefeitura, talvez aí com uma economia. Já se pensa nisso, em usar esses imóveis desses devedores, em desapropriá-los, se for o caso, ou em negociar com esses devedores para que esses imóveis sejam cedidos? É um caminho também? É um caminho. A gente aposta cada vez mais que o próprio setor privado faça essas transações, né? Que a prefeitura não necessite nem dos desembolsos necessários para alguma desapropriação. Por exemplo, pelo não cumprimento da função social da propriedade, que você mencionou, né? A gente tem esse instrumento de fato no plano diretor. Em não cumprindo a função social da propriedade, estando vazio, a prefeitura começa a notificar aquele proprietário com alíquotas de IPTU progressivo. Chegando a partir do 5º ano, você chega na alíquota máxima e a partir disso a prefeitura pode desapropriar, usando títulos da dívida pública. Essa é a estratégia da legislação. Mas a gente tem uma orientação de cada vez mais tentar aproximar aquele que quer comprar daquele que precisa vender. Precisa vender porque não está cumprindo a A função. prefeitura acaba funcionando como um hub, né? Como uma eu não vou ponte, dizer né? uma imobiliária, mas ela faz uma ponte, né? Porque ela sabe a necessidade da cidade, sabe quem precisa vender ou quer vender, né? E é procurada por muita gente que quer empreender e que quer fazer novos negócios no centro. Exatamente. A gente quer adquirir cada vez mais esse papel. E, claro, em relação aos grandes devedores, uma questão que ainda bem que eu acho interessante que o Legislativo se debruce sobre isso também. É interessante que o prefeito tenha esse passado no Legislativo, né? Como vereador, ele sempre nos conta do trabalho que ele fez em relação aos bancos que tinham suas sedes na região metropolitana e não pagavam o ISS aqui em São Paulo, apesar de ter as atividades aqui em São Paulo, né? Então tinha claramente um desvio. Ele apurou isso na Câmara. Eu acho que agora, estando no Executivo e tendo uma intenção do Legislativo também de atuar nesse sentido, a gente vai fazer. E claro, se isso for unir o útil ao agradável, como você falou, né, usar essas dívidas para promover um desenvolvimento imobiliário, urbano, de uma área que estava vazia, ociosa, para transformar em algo ativo para a cidade, a gente vai atuar com certeza com todo o esforço. Passa um pouco por você também essa nova metodologia de atrair de volta para São Paulo grandes empresas, como está fazendo o Bradesco agora, né? Como está fazendo a Atento, que é a maior empresa da América Latina, está concentrando todas as suas operações. Já são quase 30 mil pessoas ligando dos call centers só da Atento no centro de São Paulo. Isso também passa um pouquinho por você, né? E tem espaço para isso, né? Passa. Não, e tem espaço para a gente promover cada vez mais empresas, economia criativa, ou mesmo a economia mais tradicional, como você falou, a volta do Bradesco é muito importante, que mais venham, né? Eu acho que quanto mais a gente tiver, melhor. Realmente, um espaço que tem mais infraestrutura, tem um patrimônio, arquitetura. A gente está falando aqui de todas essas obras que vão dar uma qualidade ambiental maior, facilitar ainda mais os deslocamentos. Então, eu acho que todos os secretários, né, independente da sua área, seja saúde, educação, a gente tem essa tarefa, é uma agenda importante da gestão atual, de promover cada vez mais a cidade para que seja uma cidade que receba os investimentos da melhor forma possível. Agora, ainda há grandes desafios, né, Pedro? O que falta? Qual que é a sua dor? Como gestor da SP, como presidente da SP Urbanismo, como que é uma pessoa que está nesse miolo, né? Eu diria entre a SP Urbanismo e a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, há muito tempo, há dores que precisam ser resolvidas. Qual é a principal? Olha, eu acho que a gente cada vez mais acelerar os programas de assistência social. A gente tem ainda, claro, problemas para serem feitos, problemas de zeladoria relacionados a isso também. A segurança melhorou muito, mas ainda pode ser melhor, né? A gente fala a implementação do Smart Sampa na região central, óbvio que foi na cidade como um todo, mas na região central, os efeitos são muito positivos. Mas ainda que os números sejam positivos, qualquer pessoa que tenha seu celular roubado
né? Por mais que o número caiu, para ela é o fim do mundo, entendeu? E tem que ser mesmo, né? A gente tem que chegar no número 0. Então é uma dor importante, porque quando o espaço não tá, a pessoa não se sente segura no espaço público, isso vai parece uma bola de neve, né? E você atrai cada vez menos pessoas para o espaço público. A gente tem revertido essa visão, mas a gente tem que reverter ainda mais rápido, porque o centro tem pressa, né? Acho que essas mudanças têm pressa. A gente fica ansioso para ver cada vez mais. Então, é uma dor que, embora esteja cada vez menor, ainda dói, né? E ela tem que doer cada vez menos para que a gente possa ver essa transformação do jeito mais seguro. Antes da gente encerrar, deixa eu dar um depoimento pessoal aqui. O Fred vai me dizer se eu já disse isso ou não. Mas eu fiquei o ano de 2024, desde maio de 2024, eu só voltei a São Paulo em junho de 2025. Fui fazer campanha política, acabei namorando aí com o prefeito do Litoral, fiquei secretário dele durante 6 meses. E depois de voltar para São Paulo, eu falei, vou para o centro. É o lugar que eu mais gosto na cidade. Eu adoro o centro de São Paulo. Eu fui de ônibus para a Praça da Sé e falei, vou caminhar até a Praça da República. Em um ano, a sensação de insegurança que eu sempre tive ao cruzar a Praça da Sé desapareceu. Quantidade de polícia significativa, não só da Polícia Militar, mas principalmente da Guarda Civil Metropolitana. A questão da zeladoria é um desafio, mas a questão dos moradores de rua também sendo levemente equacionada, né? Que é uma população que, apesar de toda a vulnerabilidade, ela contribui sim um pouquinho para essa questão da zeladoria, até pela falta de estrutura para recebê-los, mas a coisa está muito melhor do que estava um ano. Muito é o que dizia Mário Covas, né? Hoje melhor que ontem, amanhã melhor do que hoje. Esperamos. É isso, Pedro, muito obrigado pela tua participação, prazer enorme recebê-lo aqui, a gente vai continuar, o Glauco está aqui também, o assessor de imprensa da Secretaria, de quem eu encho muito o saco, principalmente às quintas-feiras, na hora do fechamento da coluna. Obrigado, viu, Glauco, pela atenção de sempre. Prazerzão, Pedro, suas considerações finais aqui, antes da gente partir para o próximo programa. Obrigado, quero agradecer mais uma vez o espaço que foi dado a discutir essas pautas urbanas, a pauta do centro. É uma agenda que a gente tem trabalhado bastante no governo e realmente ter isso partindo da mídia é muito importante para divulgar o que está acontecendo, que é muito positivo para a população. Então, obrigado mais uma vez, Fábio, Fred. A gente continua berrando aqui, às vezes quase sozinho, mas sempre com muita disposição. Fred, abraço, obrigado. Hoje eu consegui, estourei um pouquinho o meu horário. Valeu, obrigado, Fábio, obrigado, Pedro. Seja bem-vindo sempre aqui à Guardiã da Notícia. E sempre destaque o programa, por exemplo, de hoje, só para vocês saberem, das 7 às 9, que é o Cidadania da Cidade, é só sobre as coisas que acontecem em São Paulo, trabalho de zeladoria, prestação de serviço, problemas de segurança, infelizmente, que ainda vive uma cidade como São Paulo, é inevitável acontecer, mas são muitas coisas que a gente traz aí, divulga das atitudes, dos atos que a Prefeitura vem fazendo, e as subprefeituras, principalmente as 32, por toda São Paulo. E assim colocamos o ponto final da edição de hoje, aqui do Cidadania da Cidade, que volta amanhã, a partir das 7 da manhã, trazendo tudo sobre a capital paulista. Você fica com a gente, e na sequência tem o download da notícia, a primeira edição, aqui na Guardiã da Notícia. Boa semana a todos, bom dia e até amanhã.